Boa noite. Você confere agora os destaques desta segunda-feira. Avião monomotor cai em pista de aeroclube, piloto sobrevive. Carreta carregada com material tóxico cai em vala do anel rodoviário e fecha trânsito por 6 horas. As motos foram usadas em 70% dos crimes violentos na região da Pampulha e Polícia Militar faz uma operação especial de fiscalização. Sequestrar funcionários de bancos virou estratégia de bandidos para vencer a segurança na capital e no interior. Pai morre afogado após salvar o filho que caiu na represa de Furnas. No futebol, o final de semana foi de derrotas para os times mineiros. As colônias de férias surpreendem as crianças com novas brincadeiras, como o Tai Chi Chuan. E colegas de trabalho se unem em corrida pela saúde para mandar o estresse embora. Esses e outros assuntos a partir de agora. Uma aeronave experimental caiu no fim da tarde em Pará de Minas, na região central do estado. Imagens de um cinegrafista amador mostram o momento em que o avião se aproxima da pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave encostou em um muro por volta ali de 4h30 da tarde. Era o muro de uma casa e caiu em seguida na pista do aeroclube da cidade. A bordo do avião estava apenas o piloto, um idoso de 72 anos, que, de acordo com as primeiras informações, sofreu apenas fratura em um dos braços e segue internado em um hospital do município. Procurado pela nossa produção, o aeroclube disse não ter um posicionamento sobre o caso. As motos foram um veículo usado por criminosos em cerca de 70% dos crimes violentos registrados na Pampulha no mês passado. Para aumentar a segurança de quem mora ou passa pela região, a Polícia Militar começou hoje uma operação especial. A Operação Contra Fluxo tem o objetivo de combater a grande participação de motociclistas em ações criminosas na região e é um desdobramento da Operação Pampulha Mais Segura. Por que motocicletas? Porque cerca de 70% dos crimes violentos na região da Pampulha, eles são cometidos com cidadãos infratores conduzindo motocicletas. Hoje a Rua Mantena, no bairro Ouro Preto, foi uma das escolhidas pela Polícia Militar. Nós já tivemos algumas abordagens, com cidadãos aí prontuariados por roubos, prontuariados por furtos, já tivemos aí motocicletas removidas, diversos aides confeccionados. Um índice muito alto de roubo de motocicleta, etc. Então todo mundo tem que andar certinho, prudente e documentado. Isso é bom mesmo, porque se tiver algum bandido mesmo, eles pegam na hora. A operação, que vai até amanhã, conta com 34 militares, 12 viaturas e esse reboque, que se desloca daqui até algum ponto onde haja alguma irregularidade. A informação mais importante para a população é que nós estamos monitorando os crimes aqui da região da Pampulha e vamos agir de acordo com a necessidade. Nesse caso aqui, a abordagem específica com a motocicleta. Hoje cedo, a saída para o trabalho de quem passa pelo anel rodoviário foi muito engarrafada. Uma carreta bitrem tombou na altura do bairro Alto dos Pinheiros, sentido Vitória. A área teve que ser isolada. A carreta carregada com rejeitos tóxicos saiu do interior de São Paulo e seguia para Pedro Leopoldo. Segundo o motorista, por volta de 2h30 da manhã, na altura do quilômetro 534 do anel rodoviário, uma parte dela caiu na canaleta e tombou, derramando a carga no asfalto. A última carreta ela saiu fora, o eixo na canaleta aqui e tombou. O veículo de carga transportava resíduos sólidos que seriam usados para abastecer o forno de uma cimenteira. O trânsito no local ficou completamente fechado até por volta de 8 horas da manhã. Depois foi parcialmente liberado. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária informou que o restante da carga que derramou com o acidente e que está no canteiro da via e coberto por uma lona será retirado após as 10 horas da noite de hoje, quando o fluxo de veículos no anel rodoviário é menor. Uma jovem de 24 anos foi presa em flagrante nesse domingo no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana, por suspeita de tráfico internacional de drogas. Quem tem as informações do caso é o repórter Igor Calhão. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite a você, todos que acompanham o jornal Band Minas. Segundo a Polícia Federal, Inácia, essa jovem de 24 anos estava com 6 quilos de MDMA, que é o princípio ativo para a fabricação do êxtase, e essa droga estava em um fundo falso da mala. Ainda segundo a APF, a droga veio de Amsterdã, na Holanda, e tinha como destino a cidade de Natal, Inácia.
Certo, Igor, continua com a gente para mais um destaque que é o seguinte. É sobre um caso de uma adolescente mineira de 17 anos que foi vítima de estupro coletivo. O crime aconteceu na cidade de Araguari, no Triângulo. Igor, a polícia já encontrou os suspeitos, pelo menos identificou? Oi, Inácia, na verdade, 2 suspeitos já foram presos porque eles acabaram se entregando, confessaram esse crime no local. Agora, um terceiro que participou desse estupro coletivo ainda está foragido. Lembrando que aí a jovem tem apenas 17 anos. Esse crime aconteceu no bairro Allan Kardec, na cidade de Araguari. E, Inácia, a polícia informou que o grupo fazia uso de bebidas alcoólicas e a vítima não se recorda de como o crime aconteceu, porque provavelmente estava sedada. Obrigada, Igor. Está preso em Belo Horizonte o prefeito de Baldim, cidade da região metropolitana, o João Antônio de Trindade, conhecido como Zito do PT. Ele foi detido na manhã de hoje em casa. O político é investigado por uso indevido de bem público e por abuso sexual de menores. Foram cumpridos também mandados de busca e apreensão na casa do político e na prefeitura. Procurado aí pela nossa produção, o gabinete do prefeito ainda não se pronunciou sobre o caso. Sequestrar funcionários de bancos virou estratégia de bandidos para vencer a segurança. Eles agem dessa forma tanto aqui na capital quanto no interior e espalham o medo por onde passam. Os roubos a bancos têm crescido na região do sul de Minas. As cidades como Alfenas, Divisa Nova, Paraguaçu e recentemente Campestre tiveram suas agências roubadas. As quadrilhas de assalto a bancos cada vez vêm se multiplicando e se modernizando. E com essa nova prática de sequestros relâmpagos, ser um gerente ou tesoureiro de banco é uma profissão de risco. O modo de operação dos bandidos vem mudando. Agora eles agem sequestrando funcionários dos bancos, passam a noite em cativeiro e no dia seguinte vão às agências pegar o dinheiro. Na verdade, o crime ele sempre está migrando de um lado para o outro. O que a gente nota é que hoje as agências bancárias elas devem dar um pouco mais de treinamentos para os clientes, para os funcionários e principalmente para os vigilantes, a fim de evitar esse tipo de ocorrência que realmente está sendo muito corriqueira. Além de agências bancárias, o modo de operação dos bandidos foi usado até em roubo de loja em Cabo Verde. Com o empenho da polícia, 2 suspeitos do último roubo ao Banco Cicobi em Campestre foram presos em Alfenas. Para a delegada, o fato de ter reféns facilita a ação dos bandidos. Essas pessoas acabam, por medo de seus familiares, entregando as quantias que são pleiteadas. Com esse aumento dos roubos, a população fica com a sensação de insegurança. Para se ir num banco fazer uma retirada, num depósito, hoje você tem que pensar muito. Que a coisa hoje está tão feia que daqui a pouco eu duvido que vai ter funcionário querendo trabalhar em banco. E veja a seguir, pai morre afogado após salvar o filho de 5 anos que caiu na represa de Furnas. E no futebol, o final de semana foi de derrotas para os times mineiros no Campeonato Brasileiro. Nosso repórter André Salles analisa a situação do Atlético e do Cruzeiro. Voltamos já. Um grande incêndio chamou a atenção de quem mora perto da Serra do Curral ou olhou na direção das montanhas na noite de ontem. A informação chega agora direto da nossa redação, onde está o repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. Olha só, o trecho fica na região centro-sul de Belo Horizonte e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi mais um incêndio criminoso. 20 homens trabalharam cerca de 6 horas para conter as chamas, viu, Inácia? A gente está podendo conferir aí nas imagens. Hoje pela manhã, um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou a região e que são cerca de 4.000 metros quadrados de terra que foi completamente devastada pelas chamas. Que pena, mas nessa época é comum acontecerem os incêndios, né? Bom, e o Diogo tem mais uma notícia pra gente, que é a seguinte: um pai que morreu afogado após salvar o filho na represa de Três Marias. Como é que esse acidente aconteceu, Diogo? Foi ontem, no domingo, e o homem tinha 35 anos de idade. Ele se jogou na represa após o filho dele, de 5 anos, se desequilibrar e cair da moto aquática. Ele foi para a água, conseguiu colocar o filho novamente no veículo, Inácia, mas aí desapareceu. O Corpo de Bombeiros foi chamado, nada pôde fazer e o corpo do homem só foi encontrado na noite de domingo, infelizmente já sem vida. Isso aconteceu em Três Marias, na região central do estado. Obrigada, Diogo. Até amanhã. Até amanhã.
E agora a gente fala de futebol, que infelizmente não trouxe muitas alegrias para os mineiros nesse fim de semana. O André Salles já está conosco aqui no nosso estúdio. Boa noite, André. Para começar, vamos aí falar do Atlético, que mais uma vez perdeu em casa, virou sequência agora, né? Exatamente, sequência. É a 5ª derrota no campeonato, dentro de casa, né, no Horto, e a 3ª seguida, ou seja, é muita coisa, é muito preocupante, até se a gente for olhar os adversários do Atlético, né? Tirando o Santos, 2 adversários estão na parte de baixo da tabela, muita dificuldade. O Diogo Ramalho esteve lá, mostra tudo pra gente. O Galo com time misto não tinha o goleiro Vitor suspenso e Giovani já começou vendo essa cobrança de falta de Bruno Paulista. Otero tentou surpreender de longe e tirou um suspiro da torcida. 10 minutos e Fred lesionado deu lugar a Rafael Moura no Atlético. E aos 13, a bola sobrou na intermediária de defesa do Galo. Escudeiro chegou primeiro para deixar Paulinho na cara do gol. Vasco 1-0. Na sequência, o Atlético pediu pênalti de Paulão. 3 minutos depois, o vacilo foi do meio-campo vascaíno. Iago viu Martin Silva mal colocado e empatou o jogo com esse golaço. Ainda no primeiro tempo, as duas equipes tiveram chances de pular na frente no placar. Veio o segundo tempo e com Casares no lugar de Robinho no Galo. O camisa 10 foi logo achando Rafael Moura, que chutou forte para a defesa de Martim. Aí, Milton Mendes tirou o Escudeiro e colocou o Guilherme na partida. Deu certo. Contra-ataque do Vasco. Passe de Guilherme para Paulinho com frieza colocar no ângulo. Golaço e o time cruzmaltino na frente de novo. O jogo ficou difícil para o Atlético e Casares tentou resolver sozinho. Por pouco não conseguiu. Final, 2-1 Vasco, que se recuperou da derrota na última rodada para o São Paulo. A equipe está sendo montada devagarinho e você montar uma equipe, e principalmente com jovens, e tendo que ganhar, é muito difícil. Já o Galo perdeu a 3ª consecutiva em casa e pela 5ª vez atuando no Horto pelo Brasileirão. Talvez sirva de consolo pensar que o próximo compromisso do Atlético é longe de casa, na quarta-feira contra o Botafogo. E o time mineiro precisa apenas de um empate para avançar à semifinal da Copa do Brasil. A gente já jogou o jogo contra o Botafogo em casa, jogamos muito bem, vencemos o jogo de 1-0 e temos uma vantagem. É isso que nós temos que considerar. Em primeiro lugar, eu acho que a própria troca de chave agora do campeonato vai ser um fator que vai nos ajudar. Se nós tivéssemos que quarta-feira à noite jogar um outro jogo do Campeonato Brasileiro, eu acho que seria um pouco mais difícil. Pois é, Inácio, e aí nós tivemos uma tarde com muitas novidades na cidade do Galo. Primeiro porque foi o primeiro treinamento comandado pelo Rogério Micali, novo treinador. E aí uma notícia boa e uma ruim. O Leonardo Silva voltou a treinar, é o capitão da equipe, um jogador muito importante. Por outro lado, Fred porque está com um estiramento, ele jogou 11 minutos, né? Teve um estiramento na panturrilha, portanto, para essa partida e corre o risco até de perder a partida da semana que vem pela Libertadores. Bom, e já o Cruzeiro foi para Florianópolis e também perdeu por 1-0 para o Avaí, que está na zona de rebaixamento desde que o Campeonato Brasileiro começou. O que faltou para a Raposa nesse último jogo? Eficiência. O Cruzeiro chegou muito mais que o Avaí. Só para a gente ter uma ideia, a gente está vendo o gol aí da partida. Quando o Avaí fez o gol, estava 7-1 de finalização. O Cruzeiro dominou o jogo completamente, o que foi admitido inclusive pelo técnico do Avaí, é unanimidade. O Cruzeiro foi muito melhor na partida, mas quando o Avaí chegou, ele foi eficiente e fez o gol. Cruzeiro, a gente não pode deixar de falar, teve um lance de pênalti claríssimo que a arbitragem deixou de anotar, deixou de assinalar, acabou prejudicando muito o Cruzeiro. Mas quando você chega demais, pressiona demais e não consegue marcar, o adversário tem mais competência, não tem muito como questionar demais o adversário. Claro que esse lance foi importante, mas se não finalizar da maneira correta, não tem como vencer. Que venham os próximos jogos com melhores resultados, né, André? Exatamente, meio de semana tem jogos decisivos. Tomara. Obrigada, até amanhã. E hoje é dia de Pachecão aqui no Jornal. Se você é do tipo que reclama e acha que o problema é muito grande e por isso não sai do lugar, o assunto de hoje é sob medida para você. Confira a seguir. E você vai ver também que os pais buscam estratégias para garantir a diversão das crianças antes da volta às aulas. Aqui na capital tem colônia de férias que oferece até a oficina de Tai Chi Chuan. A gente te mostra a seguir. Está
Estamos de volta e vamos direto para os estúdios da Rádio Band News FM, onde está a Luciana Viana, que tem informações sobre o aumento no número de casos do vírus influenza aqui em Minas. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. São 201 casos de síndrome respiratória aguda grave, causada pelo vírus influenza. Belo Horizonte e Uberlândia são as cidades com maior número de casos. Agora, desde que houve o boom da doença em 2009, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, medidas de prevenção, controle e tratamento têm sido tomadas. Em toda Minas Gerais, 60 municípios registraram a doença e até agora são 30 mortes, viu, Inácia? Obrigada, Luciana. Até amanhã. Até amanhã. Parar de reclamar de algo que te incomoda ou que te falta e tomar uma atitude para corrigir a situação. É essa a mensagem de hoje do nosso colunista Pachecão. É para você começar bem a semana. Meus queridos, tome uma atitude, rapaz. A natureza fala, a toda ação tem uma reação. Então, para você que espera uma reação do mundo, tome uma atitude, tome uma ação. Tudo depende da gente. É isso. Olha, eu morava no interiorzão de Minas, numa cidadezinha chamada Laranjal. Nada acontecia comigo lá, rapaz. Não arrumava emprego, não arrumava namorada, não arrumava nada. Tomei uma atitude. Peguei um ônibus e fui para São Paulo. Me lembro até o dia que eu estava subindo as escadinhas do ônibus para ir embora para São Paulo. Passa um amigo meu e me vê subindo e diz: "Ó, para onde você vai?" Eu disse: "Vou para São Paulo." "Vai fazer o que lá em São Paulo?" "Não sei, vou para São Paulo." "Aqui, você vai dormir onde em São Paulo?" "Eu vou dormir em São Paulo." "Mas, rapaz, você vai comer onde em São Paulo?" Falei: "Irmão, eu vou comer em São Paulo. Você acha que eu vou voltar aqui para comer para depois voltar para São Paulo? Eu vou comer em São Paulo." Meu dinheiro acabou em 15 dias, amigos. Fiquei desempregado 9 meses. Rapaz, passar fome é uma delícia. Só quem passa que sabe o quanto é bom o efeito que sente quem passa fome. Eu andava pelas ruas de São Paulo assim, vi um prédio branco, ia aproximando, ele passava para verde. Depois aproximava mais, passava para vermelho. Quando o prédio ficava preto, eu desmaiava. Irmão, aí me levava para o hospital. Chegava lá, uma moça, uma enfermeira, me conhecia já, porque eu passava por ali sempre. Ela falava assim com a colherzinha cheia de sopa: "Aviãozinho, aviãozinho." Eu dizia: "Pousa logo, irmã, pousa logo." Queridos, a fome comeu a minha timidez. Eu era um cara super, hiper, mega, ultra tímido. 2 pessoas para mim era multidão. Então, meus queridos, nunca reclamem. Nunca reclame. Se você está vivendo um momento difícil agora, não reclame. Atravesse o seu deserto. E lembre-se que depois de todo o deserto tem uma terra prometida. E o deserto é importante para você desenvolver habilidades. Porque quem não passa pelo deserto e chega na terra prometida, jamais sobreviverá à terra prometida. Lá precisa de ter habilidades que só o deserto desenvolve. Nunca reclame. E lembre-se sempre, atrás de todo problema tem uma oportunidade brilhantemente disfarçada. Falou legal? É isso aí. Eu vivi esse deserto e cheguei na minha terra prometida. Estou lá e vou ficar. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E vamos falar de férias agora? A primeira semana de recesso escolar já acabou e se você já está sem ideias para divertir as crianças, preste atenção nesta reportagem. Estela ajuda, ou melhor, brinca com a neta Lorena. Momentos especiais que as férias escolares proporcionam. Eu mesmo fiz a inscrição das crianças antes do papai e da mamãe e é muito bacana e elas estão adorando, com certeza. É gostoso passear com a vovó? É muito pouco quanto? Muito. O museu conta com uma programação especial e gratuita para garantir a diversão da criançada. O museu não é esse espaço chato, mas um espaço de lazer, de cultura, de fruição mesmo. E acho que o pai que entende isso e traz o filho, eu tenho certeza, né, a gente vê isso no nosso dia a dia, da satisfação da criança, né, em explorar esse espaço. Na oficina de engenhocas, a imaginação não tem limite. Eu adoro fazer coisas desse tipo. Lá na minha casa eu tenho várias coisas que eu mesmo fiz. Aqui as crianças são levadas a experimentar situações inusitadas. Esses equipamentos ajudam nisso. O que você está achando de passar a tarde aqui no museu? Eu estou achando muito legal. A gente tenta sair um pouco dessa questão eletrônica, que os meninos ficam muito enfiados, celular, computador, e mostrar um pouco mais da realidade, né? E aqui nessa sala, a criançada tem a oportunidade de conhecer de forma lúdica um pouco mais sobre a história. Eu estou vendo a Inconfidência Mineira, a história. Dessa forma fica mais fácil para entender a história? Com certeza. É bem legal ver como foi a história da Inconfidência Mineira, para saber bem quem é.
Já essa colônia de férias oferece às crianças experiências artísticas e esportivas, além de artes corporais. E esse é um momento em que a criançada fica um pouco menos agitada. É a aula de Tai Chi. De uma forma muito lúdica, e é porque você resgata o que a gente é, a nossa essência, o que a gente é mesmo. E essa relação com a natureza, e as crianças são espontâneas e elas acessam isso muito fácil. A diversão aqui não depende da tecnologia dos joguinhos eletrônicos. O corpo é uma tecnologia, né? A gente tem tudo disponível. Então é só ir ligando os pontos que de repente coisas especiais vão acontecendo com as crianças. Elas se soltam e elas descobrem novas brincadeiras. Já que as férias escolares estão aí, o dever de casa é se divertir. É muito legal ficar aqui porque eu não imaginei que fosse tão legal a gente ficar aqui. Tem vários adultos cuidando da gente, aí não tem perigo, a gente pode brincar e se divertir muito. A corrida é considerada uma das atividades físicas mais completas e foi para incentivar a vida saudável que o Grupo Bandeirantes Minas promoveu nesse domingo a 3ª edição da corrida Band Runners. Nossos colegas aqui da TV, Rádio Band News, TV Minuto e Jornal Metro foram desafiados a cuidar da saúde e se livrar do estresse. O sol apareceu e espantou o friozinho de todas as manhãs do inverno. A Lagoa da Pampulha, palco do 3º desafio Band Runners, ficou ainda mais bonita. E o clima entre os participantes era de descontração. O astral é sempre maravilhoso, todo mundo muito amigo, né? E acho que todo mundo feliz de novo, o astral do Band Runners é isso aí. Aliás, o desafio, que já virou um costume na Band Minas, tem o objetivo de incentivar a prática de esportes e cuidar da saúde. E também proporciona esse momento de descontração. Cada vez mais incentivar o pessoal a correr, a se movimentar, a praticar o esporte para ter cada vez mais saúde. Os 25 inscritos na competição são funcionários e colunistas do Grupo Bandeirantes. O desafio é chegar com um tempo menor do que o chefe. Então as pessoas treinam em função disso, de ter um tempo menor do que o José, o nosso diretor-geral. Depois do alongamento, é hora da largada. Fernanda Mann, colunista da rádio Band News FM, saiu na frente. 24 minutos depois, Mardélio foi o primeiro a completar a prova. Muito sacrificante, ritmo muito forte. Reinaldo, que ganhou ano passado, fiquei 2 vezes em segundo lugar. Esse ano eu fiz uma estratégia de ir atrás dele, segurar e no final da prova dar o sprint, que eu consegui. Em segundo, Reinaldo Evangelista Mendes, ganhador da 2ª edição. E André Salles, que ficou com o 3º lugar. O importante é participar, acho que é legal esse tipo de iniciativa, todo mundo praticando esporte, tendo um dia gostoso, acho que não importa. Consegui completar, foi gostoso. Entre as mulheres, Fernanda Mann chegou em primeiro, antes do chefe, e por isso divide o prêmio com Mardélio. Endorfina, felicidade mesmo de sempre, muito divertido. Valdete Borges, coordenadora de OPEC, e a Alba ficaram com o 2º e o 3º lugar. Eu estava pretendendo chegar em 12º, agora eu vou para o pódio no 3º lugar. E teve participante tranquilo, achando que chegaria antes do chefe e distraiu na reta final. E José Saad aproveitou e não deixou barato. E com ou sem prêmio, o que importa mesmo é praticar atividade física. E a corrida traz muitos benefícios para o corpo. Melhora condicionamento cardiorrespiratório, existe uma melhora de condicionamento muscular também, mas o principal benefício é o cardiorrespiratório, é a disposição, condicionamento mesmo, bem-estar. E você sabia que pode ser viciante? 3 meses é um período mínimo aí para você conseguir se criar o hábito. A partir daí o bichinho pica e a gente fica viciado em corrida mesmo. Olha a energia dessa turma, hein? Eu não estava lá, infelizmente, dessa vez não deu, mas quem sabe na próxima, hein? Fica aí o convite para você também se exercitar mais. Chama os seus amigos. Essa edição fica por aqui. A gente se encontra amanhã. Tenha uma boa noite.